A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Apesar disso, apenas 10% dos casos são registrados na polícia. Isso porque muitas meninas e mulheres sentem medo de denunciar. Para chamar a atenção sobre o assunto, a estudante de cinema Marcela Moreno fez o documentário O Mais Barulhento Silêncio. Marcela, O Mais Barulhento Silêncio é um documentário sobre casos de estupros cometidos por parceiros íntimos. O que te motivou a fazer um filme sobre esse assunto? Oi, então, o que me motivou a fazer esse filme, né, junto com a equipe e tal, a ideia veio de uma experiência própria. Ano passado eu estava saindo com um cara e ele transou comigo, né, ele me estuprou porque eu disse não o tempo inteiro. Já tinha avisado a ele que eu não queria transar com ele, não quero, e o não foi dito o tempo inteiro, sabe? E eu me senti muito mal no dia seguinte, mas eu pensei, foi só mais foi uma experiência chata. Só que bateu uns 5 dias depois, assim, eu comecei a me sentir muito mal e eu comecei a falar, cara, eu nunca me senti assim antes. Aí eu percebi que eu tinha sofrido uma violência e aí eu consegui conversar com algumas amigas e o que me entristeceu foi que a maior parte delas falou assim, isso já aconteceu comigo, algo parecido já aconteceu comigo também. E eu comecei a ouvir várias histórias de amigas que eu conheço há anos e que eu nunca tinha ouvido essas histórias. E aí eu falei, cara, não, acho que existe um espaço aí que a gente precisa ocupar com voz, de que isso que fazem com a gente é sim uma violência, que não é homem é assim mesmo, o homem faz isso, o homem tem vontades e a gente às vezes não tem, mas não tem o que se fazer quanto a isso. E aí fui maturando a ideia do filme no semestre seguinte, isso aconteceu em abril de 2015. Em agosto de 2015 eu entrei na disciplina de Projeto 1, e conheci a Jéssica, que é a produtora do filme. Ela falou assim, eu quero produzir o filme, porque você tem que apresentar em dupla, de direção-produção, para fazer o pitching. E aí a gente fez, e uma das coisas que a gente tinha muito clara desde o princípio era que a gente queria um filme que fosse feito só com mulheres na equipe. E foi assim, foi um processo muito incrível, porque todas as mulheres, que entraram no filme se sentiam tocadas pelo tema, porque ou já viveram por isso, ou entendem que elas podem ser as próximas a viver por isso, e tem amigas que vivem isso. Então, todo mundo compôs esse filme junto. É um filme muito coletivo e foi muito bom fazer esse filme com essas mulheres. Você pode falar um pouco mais pra gente do que a gente pode esperar ver nesse filme? Então, vocês podem esperar que não parece um documentário no modelo talvez mais jornalístico, que as pessoas costumam imaginar o documentário mais uma reportagem ou algo assim. A gente, por conta da sensibilidade do tema, foi até sugerido pela professora Angelúcia que a gente usasse atrizes, como o Coutinho fez em Jogo de Cena e tal. E a gente achou que isso foi uma sugestão muito boa e que permitiu a gente a fazer um filme com uma linguagem muito mais visual, muito mais poética. Então é um filme que ele se passa num canteiro de obras subterrâneo, e ele tem um cenário muito marcado, figurino. Então assim, é um filme muito teatral no que tange a composição cênica e da imagem dele, mas inclusive, né, um dos recursos do filme a gente buscou da teoria do teatro mesmo, que a gente usou no filme, que chamou efeito do distanciamento, que é o recurso da terceira pessoa, porque aquelas mulheres eram atrizes, aquelas não eram as histórias delas, assim, tanto que a gente apelidou as atrizes de procuradoras audiovisuais dessas mulheres, sabe, porque elas estavam dando voz à história de mulheres que não poderiam se expor, por, sei lá, o cara poderia ver o filme um dia e reconhecer, ir atrás, e a gente não tem como proteger essas mulheres disso. As atrizes são a blindagem ideal para esse tipo de coisa. Então é um filme que, assim, ele tem uma beleza nas imagens e uma poesia, mas o que ele diz é muito duro, é muito pesado. Então, assim, é um filme que cria não é tanto uma dicotomia, ele é um filme muito dialético. E você disse que você só usou mulheres na equipe do filme. Você pode falar um pouco mais sobre o porquê dessa escolha? Então, né, quando forem as pessoas virem o filme, elas vão ver que tem 3 nomes de homem na equipe. 2 na pós-produção, que fizeram a mixagem de som, e um que foi o segundo editor, né, junto comigo.
e o gaffer, que é aquela pessoa que monta as instalações elétricas e tal, porque é uma coisa que a PUC mesmo meio que fornece, é o contato daqui da PUC. Mas as outras funções todas de cabeças de departamento, direção de arte, de fotografia, operação de som, still, making off, assistentes de direção e de produção, foram todas mulheres. E isso foi muito bom, porque primeiro a gente teve muitos processos de ensaio com as atrizes, ensaios muito íntimos que envolvia eu fazia as dinâmicas com as atrizes, então assim, era uma coisa de desnudamento muito grande e a gente filmava os ensaios, então geralmente tinha sempre alguém da equipe além de mim e das atrizes, a assistente de direção estava quase em todos, a produtora estava em quase todos. Então, assim, e uma das diretoras de fotografia sempre ia. Quando não iam as duas, ia sempre uma ou outra. Então, isso serviu para criar aquele ambiente de segurança em que aquelas mulheres atrizes e mulheres da equipe podiam compartilhar as experiências delas e falar sobre. E foi muito bom. E no set foi assim, um dos sets mais organizados e mais pacíficos. E assim, apesar do tema ser muito pesado e doloroso, era um set muito leve. A gente voltava para casa assim de espírito leve, sabe? E eu acho que isso foi fundamental. A outra parte foi uma declaração política mesmo, para afirmar o quão absurdo é que a gente tenha que pensar, vamos fazer um filme com equipe só de mulheres, porque quase não existe isso. É muito comum ter um filme com equipe só de homens e talvez uma ou outra mulher, mas o contrário não. É uma raridade. Então, assim, enquanto isso ainda é uma raridade, a gente tem que marcar o espaço. Então foi uma coisa assim, tipo, uma mulher pode sim ser uma diretora de fotografia, pode sim ser diretora, pode sim ser diretora de arte e operar o boom e captar o som e ter todo esse conhecimento de vários aparatos técnicos que geralmente não delegam essas funções pra gente no mercado, na realidade. E comumente a gente sempre escuta falar sobre grandes diretores homens. Como mulher, quais são as suas referências nesse universo do cinema? Então, a maioria das minhas referências de diretores são homens. Meu diretor favorito é o Woody Allen, por exemplo. Tudo bem que ele não é uma referência nem um pouco nesse filme, não tem nada a ver, né? Ele é mais uma referência nas coisas de ficção que eu gosto de fazer. E, sim, a maioria dos meus diretores favoritos são homens. Mas uma diretora mulher que me impressiona muito é a Inês Varda, que é uma diretora belga, desde a época da Nouvelle Vague, assim, nos anos 60 até hoje. Ela foi homenageada em Cannes ano passado, se eu não me engano. Eu realmente, assim, eu tenho que dizer que a maioria das minhas influências ainda não são mulheres, e isso é muito triste. E foi até um ponto que eu falei no debate pós-exibição no RDC, que é, porra, como é que a maioria das pessoas que fazem cinema aqui na PUC são mulheres, e assim, eu penso, como é que a gente teve essa vontade de fazer cinema, porque a gente não via diretoras, a gente não cresceu com diretoras, onde foi que a gente tirou essa vontade de que a gente é capaz de fazer isso, de que esse também é um espaço, que esse também é um mercado que a gente deve ocupar e merece fazer parte, tem capacidade de fazer parte. E eu até hoje, assim, não sei a resposta, sabe? Eu acho que talvez seja uma coisa de que... E que acredito que seja o mesmo sentimento que várias outras minorias não representadas, tanto nas telas quanto por detrás das telas, tenham essa mesma sensação, né? Não posso afirmar, mas para mim, pelo menos, foi assim. E voltando para o assunto do documentário, como você enxerga a cultura do estupro? Cara, é aquela coisa, né? Tipo, a cultura do estupro é a cultura de que o corpo da mulher é de todo mundo menos dela. Então, assim, você, pessoa do sexo masculino, que quando vê uma mulher na praia ou na rua e fala, ei, gostosa, ou que na festa puxa a menina pelo cabelo, ou no carnaval quer beijar ela à força, isso é cultura do estupro, porque para um estupro tão violento quanto o dessa menina, que ela foi dopada e estuprada por 33 homens, acontecer, e que algumas pessoas se escandalizam, como é que isso acontece, né? Pelo menos que se escandalizem e não tentem justificar, como muita gente tenta. O cara que me estuprou era um cara de esquerda, um cara legal, de pai divorciado, guarda compartilhada dos filhos, super humanizado, faz yoga, etc., trabalha com arte. E, entretanto, ele não soube respeitar o não de uma mulher, sabe? E ele até hoje não acredita que ele me estuprou. Eu tive essa conversa com ele, então, inclusive foi dessa conversa que nasceu a ideia do filme. Que eu fiquei muito puta, eu falei, não é possível. Então a cultura do estupro tá nisso, sabe? A cultura do estupro é uma realidade, tá nas propagandas, sabe?
Tem uma propaganda do Dolce & Gabbana, que é uma mulher deitada com um cara por cima dela e vários homens ao redor olhando. Tem uma propaganda do Jimmy Choo, que é uma mulher deitada, morta, dentro de um porta-malas com as pernas para fora para ver o sapato. E do lado de fora tem um homem com uma pá cavando um buraco no meio do deserto, sabe? Então, assim, como é que a gente ainda permite que essa representação tão violenta seja uma coisa normal? E aí é de cair o coração para fora do peito, assim, quando você ouve, mas você tá de mimimi. Gente, é sério, essa expressão devia ser proibidíssima de usar. Mas é isso, a cultura do estupro está em todo lugar. Está em eu pensar, poxa, eu não vou sair de casa agora porque são 11 horas da noite, não é legal eu andar sozinha até o ponto de ônibus. Ou quando eu estou procurando apartamento, eu pensar, ok, aqui é um lugar que eu posso andar porque daqui tem luz e daqui do ponto de ônibus da minha casa é 1 minuto, e 1 minuto nada vai me acontecer se eu sair correndo. Então, assim, sabe, uma mulher, ela pensa em todas as coisas que ela tem que fazer para evitar a chance dela ser estuprada. Eu imagino que, né, você pensa assim, tô voltando tarde para casa, ai meu Deus, tomara que eu seja estuprada. Você entra num táxi, você já fotografa a placa, manda para suas amigas, sabe? Não é normal, as pessoas têm que entender que não é normal viver assim. Os homens não têm esse medo. E é preciso ser repensado nisso mesmo. E depois de dirigir esse filme, se aproximar de tantos relatos e também de ter sido vítima, como foi para você acompanhar esse caso que você citou do estupro coletivo? Poxa, foi muito louco, porque assim, a gente exibiu o filme no RDC na terça e na quarta-feira de manhã esses vídeos foram vazados. E aí na quarta-feira mesmo a gente teve a chance de levar esse filme para uma ocupação de uma escola, né? Que a luta dos secundaristas é uma coisa linda, sabe? Acho que é o futuro mesmo. E ver o debate daqueles adolescentes, porque a menina estuprada é um adolescente, né? E a maioria dos caras tinham caras maiores de idade, mas tinham muitos adolescentes, muitos rapazes jovens no meio dos 33. Então, assim, pra mim foi uma coisa que no dia que isso aconteceu, eu não consegui nem acompanhar direito, eu só fui ler à noite sobre, e foi assim desesperador. E a cada vez que eu ouvi assim, eu falei assim, gente, se no caso dessa menina que todas as violências estavam ali expostas, a menina estava sangrando por todos os orifícios, estava desacordada, teve, sabe, a cultura do estupro no momento em que um cara achou que ele podia filmar e divulgar isso como uma piada e achar que não ia dar nada, sabe? Porque é isso que acontece, não dá nada. Agora já estavam querendo dizer que a menina não sofreu violência, querendo usar o passado da menina para justificar a violência, sabe? Isso tudo faz parte da cultura do estupro. Então, assim, se para um caso como o dela, as pessoas estão querendo relativizar, os casos que o filme mostra, não faltou gente enquanto a gente estava fazendo o filme para dizer, mas isso não era estupro. Mas ela estava bêbada. Mas ela foi para casa do cara. E vários, mais, sabe? Então, assim, ter feito esse filme e no dia seguinte, a primeira exibição pública dele, isso ter sido divulgado, esse estupro coletivo ter se tornado público, foi uma coisa que foi muito dolorosa, porque foi muito dolorosa ver a repercussão disso, que não foi uma comoção de empatia, foi uma comoção de querer justificar o injustificável, e isso é podre, sabe? É muito podre. E eu acho que as pessoas precisam rever o que significa ser violento, que não é só sangue correndo para fora do corpo, é tudo. É você se preocupar com uma saia, o tamanho de uma saia para sair de casa é uma violência. É você andar com a chave no meio dos dedos quando você está andando sozinha na rua já é uma violência, sabe? Todas as coisas que a gente pensa em não fazer para evitar uma violência já mostra o quão violento é esse mundo para as mulheres, sabe? O quanto esse mundo não foi feito pra gente. A gente só vive nele, mas o mundo não é da gente. E para você, por que motivo muitas pessoas ainda culpam a vítima? Eu acho, assim, por conta de o estupro é um crime que as pessoas acham que é um crime sexual, mas não é. É sobre violência e sobre poder. Não é sobre sexo. Não é sobre desejo. Na minha opinião, assim. Então eu acho que as pessoas culpam a vítima porque a gente tem uma socialização, uma formação cultural de que a mulher deve só fazer sexo para procriar, assim, essa é quase a impressão que eu tenho. Então, no momento em que uma mulher está numa posição de que ela não está servindo esse papel de bela recatada do lar, procriadora parideira, ela está num lugar que não é dela. E no momento em que você, ocupa um lugar que não é seu, o que acontecer com você é responsabilidade sua.
E eu acho que, assim, é uma questão de que a gente sempre acha que a voz do homem vale mais do que a voz da mulher, né? Tipo, uma vez eu fui assediada na rua, tinha um policial perto, eu fui falar com ele, e ele me falou assim, é a sua palavra contra a dele. E eu falei, por que você está dizendo que a palavra dele vai valer mais do que a minha? O que eu ganho dizendo que eu fui assediada? O que eu ganho dizendo que eu fui estuprada? Nada. Eu ganho as pessoas dizendo que a culpa foi minha e que estou fresca e que não sei o quê. Então, eu acho que as pessoas culpam a vítima porque a gente foi educado para achar que o homem tem vontade, né? Eu, inclusive, já ouvi isso do garoto que eu ficava quando eu tinha 14 anos, ele tinha 15, que ele queria transar comigo a todo custo. E eu falei, cara, não, eu não quero. Ele falou assim, mas eu não vou namorar com você se você não transar comigo, porque eu sou homem e eu tenho necessidades. Um rapaz de 15 anos disse isso, sabe? Então, ele ouviu isso de alguém. Ele não... Esse sentimento de autodireito, né, que não tem em inglês a gente fala entitlement, né, de você achar que você tem direito às coisas, não caiu do céu, alguém ensinou isso para ele. Então acho que é isso, tipo, o homem é direitos e a mulher são deveres, e o dever de relegar o corpo ao homem é uma coisa que as pessoas acham que existe, que é da mulher. É, pelo menos a visão que eu tenho sobre esse assunto. E por que é importante a gente falar sobre cultura de estupro e como você acha que o seu filme pode contribuir para esse debate? Então, assim, vou começar pela segunda e chegar na primeira. Assim, o filme, ele já teve 3 exibições públicas, né? Teve no RDC, numa ocupação de uma escola e na ocupação do MINC. A gente exibiu lá e todas as exibições foram seguidas de debate. E então, assim, o que eu ouvia, que muita gente dizia assim na plateia, falava assim, poxa, eu já passei por isso. Muitas mulheres se sentiam tocadas pelo filme e diziam, eu me reconheci no filme, eu me vi nessas histórias, infelizmente. Existe esse grau de identificação que é muito grande. Então, eu acho que isso faz a gente se tocar, acordar de que, tipo, cara, esse debate é essencial. Porque se você faz um filme sobre mulheres que foram estupradas por pessoas que elas conheciam, que elas se relacionavam, que elas confiavam, e aí você exibe, e aí a plateia, que a parte da plateia composta por mulheres se identifica nessas histórias, é para mostrar que, tipo, isso não é uma exceção. E que tudo isso é estrutural. Porque por que quando você diz não, sendo mulher, esse não vale nada? Porque eu acho que todo mundo já ouviu. A mulher diz não querendo dizer sim. Todo mundo disse isso, né? Ou o garoto que bate em você na escola, filha, é porque ele gosta de você. Ou ninguém nunca ouviu isso. Eu ouvi isso a minha vida toda. Ele é mal com você porque ele é apaixonado por você e não sabe se expressar. Né? Aquela coisa, né? Por que quando um homem pede desculpa as pessoas acham tão bonito, né? Não é, tá fazendo só a obrigação de ser um ser humano que reconheceu que fez idiotice, que fez mal a alguém. Então eu acho que o debate sobre cultura de estupro é essencial porque ele está matando mulheres. Essa cultura está matando mulheres. E quando ela não está matando fisicamente, ela está destruindo mulheres, sabe? E a gente é mais do que metade da população mundial. E da gente, né, a gente é fundamental para que a humanidade continue existindo. Mas uma coisa que eu quero só deixar clara é que quando eu falo que o estupro destrói, eu não estou querendo... Uma coisa que eu não admito mais ouvir é quando alguém fala assim, a mulher que é estuprada, ela... É como se tivessem matado ela e ela continua viva. Eu acho inadmissível isso. Porque, assim, claro que existem mulheres que... Por exemplo, essa menina. Se ela nunca mais conseguir se reerguer e seguir com a vida dela, é mais do que legítimo. Porque ela foi alvo de uma brutalização enorme. Mas a capacidade de você superar uma história dessa está em todo mundo. Mas você conseguir atualizar essa capacidade, transformar ela numa superação, vai depender de muitas coisas, mas ela não está morta, sabe? Ela está viva, ela sobreviveu. Então eu fico imaginando, imagina uma menina que acabou de ser estuprada e ouve a vítima do estupro, é como se tivesse sido morta, mas continua viva. Que mensagem é essa que você passa para essa mulher, assim? Como é que ela vai conseguir, né, pegar os pedaços e se reconstruir? Então, assim, eu acho que o estupro, ele destrói, sim, uma coisa em você. Você sente... No meu caso, que não foi uma experiência tão violenta, assim, fisicamente, foi simbolicamente muito violenta, na hora eu senti que eu tinha saído do meu corpo e que eu estava assistindo do lado de fora. Por isso que eu acho que eu não consegui ter nenhuma reação. Mas eu não estava morta, sabe? Eu fiquei mal, mas eu acreditei que eu podia superar isso.
E eu acho que a mulher merece ter pelo menos a chance de acreditar de que isso não vai definir o resto da vida dela. É o que eu acho, de verdade, assim. E você falou que o filme já teve 3 exibições públicas. Você sabe quando vai ser divulgado? Se vai ser divulgado na internet, em algum festival? Então, a gente, quando eu falo exibições públicas, eu quero deixar muito claro que não é uma janela. A gente não está exibindo em nenhuma janela. A gente exibe na rua, a gente exibe em escola. Porque festival requer ineditismo de janela. Então, a gente não vai deixar nem na internet ainda, nem vai ter nenhuma exibição em cinema, nem em TV, nem nada, por enquanto. Que o foco dele, por enquanto, está sendo chegar esse filme em festivais. E também a gente quer que o filme chegue nas pessoas que não têm a chance ou o hábito de ir a festivais. Então, o que a gente tem muito interesse é promover exibições desse tipo, que não qualifiquem janelas. Então, a gente quer exibir muito em escola, a gente quer conseguir chegar em escolas na periferia, onde, né, o cinema geralmente não chega, nenhum cinema, nenhum filme, assim, no sentido de que existem parcelas enormes da população que nunca foram ao cinema. Então, assim, que não tem a condição de ir ao cinema. Então, a gente quer que o filme chegue, principalmente as pessoas que não teriam a chance de consumir esse filme no espaço de cinema. Então, assim, a gente tem uma página no Facebook, né, O Mais Barulhento Silêncio, que a gente vai estar sempre divulgando as exibições que forem ter, e à medida que o filme for sendo selecionado para festivais, a gente vai divulgar, fomos selecionados em tal festival, em tal cidade, em tal país, não sei o quê. E toda vez que a gente for exibir em escola, em universidades, em centros comunitários, a gente vai divulgar também. É isso, Marcela, obrigada. Boa sorte com o trabalho. Obrigada. Lorena Muniz para a TV PUC Rio.